Olá a todos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, trazendo mais um pouco do que consigo compreender da doutrina dos Espíritos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da família Caminheiros. Nossa casa fica na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. E mais uma vez nós estamos aqui para poder, nesse momento em que ainda é necessário para algumas pessoas, para as pessoas, o distanciamento social, que a gente consiga aí, superar todas essas dificuldades que estamos vivendo aí nesse momento. Então, com muita consciência, com muita paz, com muita harmonia, nós estamos nos dedicando a compartilhar um pouco daquilo que compreendemos com a doutrina dos Espíritos, para todos os nossos irmãos que hoje não estão podendo ir até a casa, e podendo frequentar a casa. Então, eu convido a todos a um momento de elevação, do pensamento, que a gente consiga, com muita paz, muita harmonia, superar todas essas dificuldades, que possamos trazer paz para dentro dos nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, que possamos ser aí o amparo para todos os irmãos que percebemos estarem em dificuldade, sejam elas físicas ou espirituais, que nós possamos servir à vontade do Pai, ajudando-nos uns aos outros, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, que nós possamos neste momento respeitar todas as dificuldades e ajudar-nos nas questões de mantimentos, de uma palavra amiga, ou mesmo emprestarmos um ouvido para que alguém possa desabafar. Então, que a espiritualidade amiga espalhe por todos os cantos o amor do Pai e que todos os lares sejam abençoados. Que todos os nossos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, nos cárceres, nas casas de recuperação, nos hospitais, que todas as equipes que auxiliam esses lugares sejam fortalecidas e levem até esses corações amigos o amparo necessário para que consigam superar todas as suas dificuldades. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos aí buscando compreender um pouquinho mais dos ensinamentos do Livro dos Espíritos e vamos falar hoje sobre as questões de 873 até a 875A, onde começa aí um novo capítulo da justiça, da lei de justiça, amor e caridade. Então, nesse trecho nós vamos falar de justiça e o direito natural. Então, na questão 873, Kardec começa então perguntando a espiritualidade. Ele pergunta aqui: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Então eles respondem a Kardec: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então aqui cabe-nos refletir um pouquinho sobre esses ensinamentos que eles estão nos dando. Primeiro, que nós já aprendemos com a espiritualidade que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento. Só que quando criados por Deus, Deus incutiu em nós, ou seja, Ele disponibilizou para nós, e colocou no nosso ser o senso da sua justiça, da lei divina. E dentre essa capacidade está aí a lei de justiça.
né? Então, a nossa consciência, que é a condição do entendimento das leis divinas, traz consigo essa questão do bom senso, né, de justiça. Então, o que Kardec pergunta à espiritualidade, né? Se isso é inerente ao espírito, né? Então aqui só para entender quando ele fala sobre a questão homem, ele está falando de humanidade, né? Então, quando ele pergunta se isso já está, né, na criatura, ou se adquire com o tempo, a espiritualidade é clara em lhe dizer, né, que isso já está em nós, espíritos, desde a nossa criação. E foi muito importante a forma de abordagem da espiritualidade na resposta, que ele coloca para Kardec que nós já sabemos que isso está em nós, porque desde o princípio nós nos incomodamos com a injustiça. E é muito importante isso, né? Por quê? Porque quando nós estamos no estado primitivo, a gente entende, né, essa questão por uma posição que eles nos colocaram, vendo o que está errado, né? Como nós não temos a capacidade plena de justiça, a espiritualidade coloca para Kardec, né, exatamente o ponto contrário. Falou assim, olha, você sabe que você entende o que é justiça já desde o princípio, porque a injustiça te incomoda, né? Então, como nós ainda não sabemos perfeitamente o que é justiça, né? Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente essa questão de nós misturarmos o nosso interesse com a questão do que nós chamamos de justo, né? E aí atrapalha o nosso bom senso na hora de julgarmos, né? Mas essa condição de uma percepção do que está errado, nós já trazemos desde os primórdios, né? E o que ele fala com relação a nós reconhecermos isso muito mais em quem está muito mais próximo da infância do que da maturidade, é porque se nós observarmos, né, as crianças nas suas atitudes, elas são muito mais justas, muito mais coerentes no respeito do direito de um e do outro do que os adultos. Porque quando nós vamos adquirindo alguns conhecimentos e que nós nos prendemos à condição da vida material, nós começamos a juntar, né, aí algumas coisas que nos levam a estarmos presos à condição da matéria e presos a coisas que exaltam o nosso senso de egoísmo, né? A nossa vontade, o nosso desejo, a gente mistura tudo isso, né, com a condição daquilo que nós chamamos de nosso direito. Então nós achamos que temos direito a tudo, mas esquecemos do dever para com o próximo. Então, quanto mais, muitas vezes, intelectualmente a gente se desenvolve, né, às vezes nós acabamos por alimentar muito mais esse sentimento egoísta. E por isso é que ele fala, né, que quando nós estamos mais ingênuos, vamos dizer assim, é muito mais fácil porque isso acaba sendo um instinto de justiça, né, um instinto daquilo que é o nosso dever para com o outro, né? E aí quando nós vamos adquirindo conhecimento, a gente vai misturando malícia, vai misturando desejo, vontades, e tudo isso vai aí deturpando, né, aquilo que nós entendemos como direito. Então assim nós vamos compreendendo, né, que nós já somos criados com esse sentimento que nós chamamos de voz da consciência, que nos dá parâmetros, né, para podermos perceber o que é justo e o que é injusto, o que é certo, né, daquilo que é errado. Então, assim a gente vai conseguindo ter um pouquinho mais de entendimento, né,
Então, por isso é que a gente aprende com a espiritualidade, né, que o que eleva o espírito é a condição da elevação moral, né? A condição da aquisição do conhecimento intelectual nem sempre vai ajudar o espírito, né, na sua condição da evolução moral. Então, o que eles nos explicam é que o conhecimento pode nos ajudar a ter um discernimento um pouquinho melhor quando nós buscamos o caminho moral, né? Passamos a compreender melhor o nosso compromisso moral, né? Tomando por base aí o exemplo do Cristo que foi nos deixado, né? Para que a gente pudesse então ter um pouquinho mais de bom senso com relação aos limites nas relações. Então é importante a gente entender isso nessa explicação da espiritualidade, né? Que a condição do sentimento de justiça já é inato do espírito, né? Então nós somos criados já com essa condição de discernir o certo do errado. O uso que fazemos disso mais para diante, né, à medida que vamos evoluindo intelectualmente, é que às vezes a gente mistura aí um pouquinho do sentimento egoísta, né? Bom, na questão 874, então Kardec pergunta, né, para a espiritualidade. Então ele diz aqui, bom, se a justiça é uma lei natural, como se explica que o homem, ou seja, a humanidade, a entenda de maneira tão diferente, né, que um considere justo o que o outro, né, o que a outro parece injusto? Então eles respondem a Kardec. Ele fala, bom, é que em geral se misturam paixões ao julgamento, né, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, né, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista, né? Então, a gente acabou comentando um pouquinho antes disso, né? Nós temos uma grande dificuldade no relacionamento humano, né? Porque a gente tende a querer mais vantagens do que o nosso irmão, né? A gente, infelizmente, começa a ter desejos de ser mais poderoso, de ter mais posses, né? De ter muito mais capacidade, né? de desenvolvimento do que o outro, e muitas vezes nos deixamos levar, né? pelo egoísmo. Então, isso é que é complicado, né? Então, em alguns relacionamentos, nós vamos ver, nós estamos falando aqui de relacionamento no todo, né? Não só a questão do relacionamento familiar, mas, enfim, num relacionamento como um todo, da humanidade, entre seres, né? Então, muitas vezes nós vamos ver num relacionamento comercial, por exemplo, numa sociedade comercial. Então, muitas vezes, um entra com o capital, né, monetário, o outro entra com o capital intelectual. E aí, num determinado momento, né, um acha justo ter mais do que o outro. Só que aí, né, entra aquela condição de um querer mostrar o seu ponto de vista, né, como sendo superior ao do outro. Então, um começa, se eu não tivesse o dinheiro para começar o projeto, nós não estaríamos onde estamos hoje, né? Aí o outro fala, bom, mas se eu não tivesse tido a ideia, né, o seu dinheiro estaria aí parado ou sendo investido aí num mercado financeiro e não teria crescido da forma com que cresceu, né, o seu patrimônio. Então fica nessa condição de um pensando que tem mais direito do que o outro, porque achou fundamental o seu lado, né? Então um achou que fundamental para o sucesso da sociedade foi o dinheiro, e o outro fica achando que o sucesso principal dos negócios da sociedade
as suas ideias, foram os seus intelectuais, foi o seu intelecto, né? Então isso a gente vai vendo aí a discórdia com relação a isso, porque nós misturamos, né, as questões das paixões terrenas, né, no julgamento do que é justo e do que é injusto. Nós não conseguimos ser puros nesse pensamento, nós não conseguimos entender, né, que cada um teve a sua contribuição, né, que foi exatamente a somatória, né, dos dois, de um capital financeiro mais um capital intelectual, que proporcionou. Então, cada um tem o seu quinhão de participação, mas nenhum pode ter sido melhor do que o outro. Na verdade, né, se houve um sucesso, foi que tudo colaborou. Porque também não foi só o conhecimento intelectual e só o capital. Houveram pessoas que trabalharam ali, houve todo um cenário, né, dentro do nicho de mercado que foram trabalhar. E assim é por todas as outras coisas de relação, não é? Então, muitas vezes, você pega numa condição do trânsito, né, aquele que está atrasado, ele acha que ele tem mais direito sobre o outro, né, porque ele está atrasado. Então, ele tem, né, direito de passar na frente, ele tem direito de ser o primeiro, porque ele está atrasado naquele momento, né? Então, ele não percebe que o atraso que ele está passando muitas vezes é consequência da sua própria incapacidade de se planejar melhor. E que todas as pessoas que estão ali à sua volta não têm culpa dele não ter conseguido se planejar, ou de que algo tenha acontecido para atrasá-lo em algum ponto do trajeto, né? Então ele não percebe que as pessoas têm o mesmo direito que ele ali. Então, misturada a sua paixão, misturada essa condição de que ele está se achando, né, naquele momento prejudicado por alguma coisa, então, como os demais estão levando a sua vida, ele acha que todos têm que beneficiá-lo, porque todos estão bem, né? Todos estão bem, todos os outros, para ele naquele momento não existe mais ninguém na face da terra atrasado. Não, é só ele que está naquele momento atrasado, né? Então, ele vai lá e vai falar assim, não, mas é justo eu passar na frente porque eu estou atrasado, né? E isso é justiça para ele, mas ele está sendo movido pelo quê? Pela sua paixão, né? Pelo seu egoísmo. Ele está se vendo mais importante do que as outras pessoas, né? Então, tem pessoas que acham que é justo ela ser beneficiada por alguma coisa porque ela tem mais poder aquisitivo do que outros, né? Então, ela tem direito de ser melhor tratada porque ela tem uma condição financeira melhor do que a outra pessoa que tem ali. Mas ela não sabe quanto aquela pessoa tem de recurso. Ela não sabe se aquela pessoa realmente tem menos recurso financeiro que ela, né? E mesmo assim, se tivesse, não é, né, condição para ela ser melhor do que as outras pessoas. Porque todos somos iguais, não é? Se Deus concedeu a uns um pouco mais, foi para que ajudasse aqueles que pouco têm a conquistar algo melhor, né? Então, o que a espiritualidade responde para Kardec, que essa divisão que nós temos entre o senso de justiça, ou seja, essa coisa de um achar que merece mais do que o outro, está relacionado a essa condição de nós sempre colocarmos em primeiro lugar o eu, né? A minha vontade, o meu desejo, né? O que ele chama das minhas paixões, são os meus sentimentos egoístas que me fazem me colocar como mais importante do que o restante da humanidade.
Portanto, eu me julgo merecedor, né, de uma atenção melhor do que os outros irmãos que estão comigo. Então, isso que faz com que há uma grande dificuldade no bom senso, né? Por isso é que surgem as questões, né? Essas questões jurídicas, todas essas brigas que há de interesses, porque chegam num dado momento em que as pessoas que têm algum tipo de relacionamento não conseguem mais distinguir o que é seu direito do que é seu dever. E aí precisa de uma outra força, né, de uma terceira pessoa, de um terceiro ponto de vista, para que ajude a decidir quem tem razão naquele momento. Então, a dificuldade que nós temos hoje em sermos justos é porque nós estamos misturando o nosso interesse. Na questão 875, então, Kardec coloca aqui, né, como se pode, então, definir justiça? Eles colocam, então, para Kardec. Ele fala, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Né? E isso é extremamente importante para nós entendermos, né? Porque isso está relacionado com a condição, né, de convivência da humanidade. Essa é a base, né, do bom relacionamento. Nós termos aí a capacidade de respeitar, de saber, né, o direito que tem o meu irmão. E isso foi muito importante porque Jesus nos deu, né, a escrita dessa lei de justiça. Né? Porque nós tínhamos ainda muitas dúvidas, né, como definir isso, porque isso é importante, né, para Kardec. Ele pergunta, né, como se define isso. Como se consegue mensurar o que é justiça? Então Jesus nos deu a letra, né, quando ele nos diz, né, façais ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a vós. Isso é o primordial, é o artigo principal da lei de justiça, porque aí tudo o que nós conhecemos como justiça conseguimos inserir aí, né? Porque a nossa Constituição, por exemplo, ela diz que todos são iguais perante a lei. Começa desta forma. Todos são iguais perante a lei. Portanto, se todos nós somos iguais perante a lei, então aquilo que eu gosto que me seja feito é o que eu devo fazer para o outro. E aquilo que eu não gosto que seja feito a mim, eu não faço para o outro. Por quê? Porque se o outro tem os mesmos direitos que eu, então o que me incomoda provavelmente incomode o outro também. Então eu não posso, né, quando se trata da minha vontade, eu medir de uma forma e quando se trata da vontade do outro, eu ter uma outra medida diferente. Não é? Então a gente tem que ter esse bom senso. Por exemplo, existem algumas pessoas que não conseguem pôr limites nas suas brincadeiras. E aí elas brincam com as outras pessoas como se as pessoas tivessem obrigação de suportar aquilo que ela acha divertido. Só que muitas vezes a pessoa perde o bom senso e ela ofende com as suas brincadeiras, né? Só que quando alguém faz uma brincadeira com ela que ela não suporta, ela reclama, ela acha ruim, né? E muitas vezes reprime a pessoa, dizendo, isso não é brincadeira que se faça, mas
quando ela olha para as suas atitudes, ela vê que aquela brincadeira que ela está repudiando naquele momento, ou seja, que ela está recriminando, que ela está sendo contra, é muitas vezes a mesma que ela faz com os outros. Né? Então, aí nós temos que começar a observar, né, que nós temos que compreender a justiça dessa forma. Nós devemos respeitar o direito do outro. Então, não importa, né, se eu sou milionário, trilhardário, ou se eu sou, né, uma pessoa sem recurso nenhum. Não importa. Né? Os nossos direitos são iguais. São iguais. Então, o mesmo direito que uma pessoa tem, eu também tenho. Né? Então, isso é que é importante a gente compreender. Né? E aqui, para a gente chegar na última questão, na 875A, ele diz aqui, né, Kardec pergunta então para a espiritualidade: o que determina esses direitos? Então foi bem importante essa colocação de Kardec, né? Porque ele primeiro pergunta como que se define essa justiça, ou seja, como que eu consigo compreender o que é essa justiça, né? E aí quando eles dizem para eles que é respeitando os direitos de cada um, ele fala, tá bom então se eu defino a justiça como o respeito aos direitos das pessoas, o que determina esse direito? Né? Quem vai definir ali o limite entre um e outro, entre um dever e um direito? E aí, então, a espiritualidade responde a Kardec: são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, né, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais na época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. E muito interessante isso que a espiritualidade colocou, ou seja, a determinação do que se é justiça nós vamos encontrar na lei dos homens e na lei de Deus. Né? Por quê? Porque eles nunca poderiam esquecer, né, de uma lei que eles nos passaram antes, que é a lei de sociedade. Né? Então, ou seja, se nós estamos encarnados, vivendo em sociedade, nós temos algum mecanismo que rege e coordena essa relação. Né? Então, eles não poderiam dizer que a única coisa que determina seria só a lei divina. Né? Como nós estamos na matéria, é necessário que haja uma lei que regule, né, a questão do direito da matéria. Né? E isso é muito importante porque a nossa legislação humana, ela, conforme há um avanço da moral, né, dos espíritos reencarnados, ela vai tomando uma outra forma que cada vez vai aproximando ela mais das leis naturais, das leis divinas. Não é? Por que disso? Porque cada vez mais a gente vai conseguindo compreender que determinadas coisas que se aplicavam anteriormente, hoje, né, são crimes. Então, se nós observarmos hoje, a própria legislação humana está já precisando de se readaptar. Né? Então, nós vemos hoje toda essa questão de discriminação, né? Essa questão do preconceito, né? Toda essa questão hoje, por exemplo, para lidar com a tecnologia. Então, determinadas coisas que tinham anteriormente e se dentro de um contexto social se achava uma coisa natural, hoje ela já não é mais. Então, antigamente não se dava tanta importância à segurança da mulher, à sua preservação, não é?
e os seus direitos. Não se concedia tantos direitos à mulher, e hoje se vê necessário, né? Se reconhece a sua participação na sociedade. Né? As minorias, né? O que nós chamamos de minorias, por uma questão só de conveniência, gente, porque não se consegue colocar, se nós olharmos para a humanidade, né? Não se consegue colocar limitações de etnias, né? De questões de credo, de raça. Né? Por quê? Porque somos todos irmãos. Nós, como espíritos, hoje estamos no Brasil, né, reencarnando nessa terra para poder ajudar e colaborar no seu desenvolvimento. Numa próxima oportunidade, estarei reencarnando na África, né, na Ásia, na Europa, né? Então, num outro continente, num outro país, numa outra cidade, num outro bairro, eu estarei em todos os lugares. Estarei no lugar em que for necessário para o meu progresso, para o meu adiantamento moral. Então eu vou estar lá. Então não dá para a gente ficar hoje com essa coisa de separar, porque não se separa os iguais. Somos todos iguais. Né? Se a nossa legislação nos diz que somos iguais perante a lei, e Deus, né, já nos deu essa condição de sermos espíritos e somos todos, né, numa condição de igualdade, né, de direitos, nós estamos falando aqui, porque em questão de personalidade nós somos únicos, né, mas nós estamos falando de uma igualdade de direitos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, né, com a condição de perspectiva de nos tornarmos perfeitos. A todos foi dada essa condição. Né? E no momento da nossa criação, à medida em que foi necessário começarmos o nosso processo reencarnatório, ali nós começamos a definir qual era o caminho a ser trilhado. Se nós iríamos começar num corpo masculino, né, para depois avançar para um corpo feminino, ou se iríamos começar num corpo feminino para depois avançarmos num corpo masculino. Né? Então, isso tudo é necessário nós compreendermos. Aí, a legislação humana, quando começa a compreender isso, aí nós vamos percebendo que essa igualdade é muito maior do que se imaginava. Né? E tem uma coisa muito importante que eles trazem aí, que é essa questão de alguns assuntos em que a única coisa que alcança é a lei da consciência, que são o quê? Aqueles pensamentos difíceis que nós temos, determinadas coisas que não são colocadas para a sociedade, não é? Então, um desejo errado, né? Alguma coisa que tenha sido causada ou tenha sido resultante de uma ação em que a legislação humana não alcança, né? Então nós temos que começar a observar que determinadas coisas só conseguem ter o alcance da lei da consciência. Né? Então muitas vezes quando a pessoa levanta, por exemplo, um falso testemunho em que a legislação humana não consegue pegá-la. Né? Então muitas vezes ela acaba denegrindo a vida de alguém, ou muitas vezes, né, uma pessoa destrói um lar, né, por ir ali insistentemente interferir na vida, né, de duas pessoas ali, né, que convivem juntas, e destrói aquilo, e daquilo não se chega até a lei dos homens. Não se abre um processo para avaliar, não se consegue montar um processo para julgamento disso, mas na lei da consciência está registrado o fato. Então é isso que a gente precisa entender. Nossa legislação está já precisando de passar por mudanças nesse ponto. Então nós temos que ser muito mais fortes hoje, né, no combate a todas essas coisas que nós estamos vendo, que hoje são, né, já eram ruins de se ver e hoje mais ainda. Então essa coisa da agressão à mulher, né, das discriminações raciais, das discriminações de credo, né, precisam então ter legislações para poder
corrigir, né, esses atos. A legislação para tratar com esse uso da tecnologia hoje, né, que nós não temos uma legislação ainda, estamos moldando uma legislação para lidar com isso. Até onde vai a responsabilidade de alguém perante a esse mundo tecnológico, a lançar uma notícia sobre uma determinada pessoa, né? Qual é a responsabilidade dela? Qual é a responsabilidade dela em uma pessoa estar ali, né, passeando, se divertindo, e ela de repente publica, né, todas aquelas informações de um momento de descanso, né, de um momento de lazer, e ela publica para o mundo algo que aquela pessoa não queria que fosse tornado público. Então a nossa legislação não está conseguindo ainda lidar com isso, ela está avançando nisso, né? Então são essas duas coisas. A lei da consciência vai tratar tudo aquilo que acontece no nosso íntimo, né? Lá dentro, nós com o nosso desejo, com a nossa vontade, e que a gente não externa isso para conhecimento público, ou determinado ato que a gente cometa, que isso acaba não indo a conhecimento dos outros, mas causa grandes estragos, e às vezes a gente acaba não sendo responsabilizado por isso, mas partiu de nós, né? Então a consciência vai registrar isso para nós, né? E as outras coisas que são regidas pela lei dos homens, pela lei da humanidade, né, vamos dizer assim, que é a que vai regular todas as coisas que estão relacionadas à matéria, certo? Bom, então espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho daquilo que entendi desses ensinamentos, dessas questões do Livro dos Espíritos, e numa próxima oportunidade, né, estaremos aqui novamente, nossos amigos aí trazendo os conhecimentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus ilumine a todos os corações, que nos dê força, né, nos dê harmonia, nos dê capacidade para discernirmos o certo do errado, né, o que é justo e o que é injusto, para que assim a humanidade consiga viver auxiliando verdadeiramente uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que Deus ilumine a todos. Um grande abraço.